Olá, pessoal! Eu sou a professora Daniela Leite e, dando continuidade aos estudos de geoprocessamento e a sequência de videoaulas de suporte à nossa disciplina, eu trago aqui para vocês um pouco de algumas definições teóricas, mais especificamente sobre conceitos relacionados à cartografia, visto que a gente observou que esse embasamento teórico é super importante para o desenvolvimento prático no software que nós estamos estudando. Então, inicialmente, vamos falar um pouco, de forma bem resumida, sobre os conceitos de geoprocessamento. Então, sabe-se que as sociedades organizadas sempre tiveram aí, sempre foi importante para essas sociedades a questão da coleta de informações sobre as atividades que ela executa. Então, sempre existiu a importância de coletar informações sobre recursos naturais, sobre propriedades, distribuição de animais e plantas, entre outras formas de recursos, de localização. Então, existia uma necessidade de uma ferramenta que analisasse e combinasse diversos mapas e diversos dados. Então, eu não ia mais analisar agora só um mapa, só sobre solo, ou só sobre vegetação, ou sobre recursos hídricos. Eu necessitava aí, eu quando eu falo, digo o ser humano, as sociedades organizadas como um todo, então necessitava-se aí de uma ferramenta que analisasse todos esses dados, todas essas informações de forma conjunta e chegasse a um produto final com essa análise conjunta de tudo que está envolvido ali naquele ambiente em questão. Então, foi a partir do desenvolvimento da tecnologia da informática, por meio da informática, visto que o geoprocessamento ele precisa de um ambiente digital, um ambiente computacional para que ele seja executado. Então, através da tecnologia da informática, foi que surgiu o geoprocessamento, no caso também aí, anda em paralelo, o georreferenciamento. Então, foi observado que sempre que o ser humano ele queria lá se deslocar de um ponto ao outro na superfície terrestre, ou então conhecer o mundo onde ele habita, ele precisou representar essas informações, precisou analisar. Então, observou-se que os mapas e as cartas estão presentes em praticamente todas as atividades realizadas pelo ser humano, tendo em vista que é uma das primeiras ferramentas utilizadas tanto para a localização como para planejamento no espaço terrestre. Então, a gente chega ao conceito, de forma mais resumida, aí, de geoprocessamento, que é o quê? Um conjunto de técnicas que nós chamamos de geotecnologias, empregadas na coleta, armazenamento, processamento desses dados, dessas informações, análise. Então a gente vai analisar o que está o que foi coletado, o que está sendo observado na junção desses dados e representação dessas informações espaciais do espaço terrestre, assim como também o desenvolvimento de novos sistemas e novas aplicações com diferentes níveis de sofisticação, diferentes níveis também aí de estudo. Então, o geoprocessamento, ele faz com que a gente tenha disponibilidade de diversas ferramentas, recursos, dados para que analistas, para que estudiosos possam determinar tanto a evolução e variação temporal ao decorrer do tempo, dos anos, como também essa variação espacial, numa área eu posso fazer essa variação de um ponto ao outro sem analisar necessariamente ao longo dos anos. Então, alguns estudos têm aí apenas variação espacial, outros espacial e temporal e assim por diante. Então, sempre que eu puder determinar a evolução e variação temporal e espacial de um determinado fenômeno geográfico e sua inter-relação com outros, eu posso aí utilizar tranquilamente as técnicas de geoprocessamento. Então, o geoprocessamento ele também pode ser caracterizado como uma disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento das informações geográficas. Então, ele influencia de maneira crescente nas áreas de cartografia. A cartografia está diretamente ligada ao geoprocessamento. Nós vamos ver isso com mais detalhes nos próximos vídeos. Na análise de recursos naturais, de transporte, comunicações, energia, planejamento urbano, regional e diversas outras áreas aí que ele também pode ser aplicado.
fala que ele pode ser aplicado em diversas áreas, a gente acaba dizendo também que por ele dispor dessas ferramentas para aplicação, de recursos geograficamente distribuídos, a gente diz que ele é interdisciplinar, ou seja, sempre que a posição, a localização de um atributo, de um fenômeno, tiver importância na atividade, as ferramentas de geoprocessamento podem ajudar. Então, dizer que geoprocessamento é uma tecnologia interdisciplinar, a gente está querendo dizer que o quê? Que qualquer especialista, qualquer estudioso pode se valer, do geoprocessamento em benefício do seu trabalho ou pesquisa. Então, sempre que tudo que eu for estudar tiver lá um posicionamento, que eu precisar mapear ou localizar um atributo ou representar uma característica de um local, eu posso utilizar essas ferramentas, posso utilizar os princípios aí que o geoprocessamento nos traz. É necessário apenas que o quê? Que os conceitos aí sejam transformados em representações computacionais adequadas para a área de estudo em questão. Entre as justificativas para o uso e o surgimento, a gente basicamente está se referindo ao que foi falado lá no início do vídeo, em que o geoprocessamento ele é uma ferramenta que possibilita aí que você tenha a coleta de informações de recursos distribuídos geograficamente e que você analise todas essas informações de forma conjunta. Então, você pode relacionar solos com agricultura, com relevo, pode utilizar também de imagem de satélite para localizar, para mapear melhor as suas representações. Então, o uso e o surgimento se baseia nisso, de uma ferramenta em que você possa compilar, que você possa juntar diversos dados e chegar a um produto final mais completo do que se você fosse analisar individualmente cada um. A justificativa também se baseia em quê? Que até algumas décadas atrás, tudo isso era feito em documentos e em mapas de papel. Então, isso trazia a inconveniência, que eram mapas que não era todo mundo que tinha essa capacidade de elaborar, a confecção dava um pouco mais de trabalho. Quando você vai produzir um mapa desse, você não consegue combinar tantos dados ao mesmo tempo, senão fica ruim a visualização, a representação. A questão de você transportar, de você passar essas informações, você tem que muitas vezes ter mapas com a escala, mapas bem maiores, às vezes a escala ou muito grande ou muito pequena, isso não refletia realmente a realidade do que estava sendo estudado, fora que mapas, documentos em papel, facilmente eles podem se desgastar, podem molhar, podem rasgar, e no que você traz isso para um ambiente computacional, além da capacidade de combinar esses mapas, esses dados, de colocar diversas funções, de você unir uma área com a outra, retirar uma determinada área, uma determinada representação, você ganha mais tempo na produção desses mapas, Você consegue atualizar, fazer alterações ao longo do tempo. Então, você tem aí uma ferramenta em um ambiente computacional que é muito mais dinâmico, que você consegue agregar muito mais informações e trabalhar elas da melhor forma possível, além de que você tendo isso em um ambiente computacional, você pode salvar em um pendrive, em um HD externo, em um drive virtual, você pode repassar essa informação, pode complementar posteriormente, então fica um ambiente muito mais dinâmico e mais fácil de ser trabalhado. Então, esse era o objetivo desta videoaula. Sugestões ou dúvidas podem ser expostas abaixo nos comentários, teremos o maior prazer de responder, de ajudá-los. Espero ter colaborado com os estudos e até os próximos vídeos.